Fungos associados com o declínio e morte de videiras no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é responsável por 95% da produção brasileira de vinhos e derivados, vinhos finos produzidos a partir de uvas vitiviníferas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec. Vinhos de mesa produzidos a partir de uvas Vitigla-Brusca, Bordeaux, Concorde e Niagara. A videira está sujeita ao ataque de diversas doenças e pragas, as quais reduzem a quantidade e a qualidade da uva produzida e, em muitos casos, podem inviabilizar a cultura. Diversas podem ser as causas que podem levar à videira. Os principais agentes causais identificados na região associados a este problema são pérola da terra, filoxera e as cochonilhas do tronco. Além destes organismos, causas abióticas podem estar associadas ao declínio e morte de plantas de videira, como a má soldadura do enxerto, o excesso de umidade no solo, a fitotoxicidade causada por herbicidas ou as misturas de produtos no tanque pulverizador e por adubações desequilibradas. O objetivo do trabalho foi isolar e identificar fungos associados ao declínio e morte de videiras de vinhedos da região da Serra Gaúcha. Durante o diagnóstico local, foi verificada a presença ou não de pragas, de sintomas típicos de virose, deficiências nutricionais e de doenças fúngicas na parte aérea e raiz. Partes dos troncos e das raízes foram cortados e colocados em câmara úmida durante 7 dias. Após este período, as amostras foram observadas sob microscópio estereoscópio com aumento de 50 vezes e em microscópio óptico com aumento de 800 vezes. Na ausência de estruturas reprodutivas, porções dos fungos encontrados foram isolados para placas de Petri, contendo meio batata dextrose agar, acidificado com ácido lático, incubados durante 15 dias a temperatura ambiente e fotoperíodo de 12 horas com luz fluorescente. A grande maioria das plantas com sintomas de declínio e morte de videiras pertenciam aos cultivares americanos, Bordeaux, Niagara, Isabel e Concorde, representando cerca de 78,50% das amostras coletadas. Nessas cultivares, verificou-se principalmente a ocorrência de Cylindrocarpon, Verticillium, Cylindrocladium e Graphium. A primeira espécie tem sido relatada em países da Europa, Estados Unidos e no Chile como agente causal do pé preto, enquanto o verticílio é causador de murchas vasculares de diversas plantas hospedeiras. Além destes, observou-se que é bastante comum encontrar gráfio em troncos de plantas de videiras apresentando apodrecimento de madeira. Até o momento, não foram realizados ensaios para a certificação do desenvolvimento do gráfio do declínio das plantas, podendo ser saprófita e não parasitas nesses materiais. Por ser uma doença de lento desenvolvimento, os viticultores não costumam dar-lhe grande importância. Os sintomas começam a ser observados 2 a 3 anos após a infecção e, de um modo geral, a partir dos ferimentos da poda. A incidência de fungos associados a diversos cultivares de videiras plantadas na Serra Gaúcha, apresentando sintomas de declínios isolados na parte aérea e sistema radicular. Uma menor incidência de declínio e morte de videiras foi verificada nas uvas híbridas e viníferas. Embora o número de amostras das cultivares pertencentes a esses grupos seja significativamente menor do que o grupo das uvas americanas, o levantamento foi realizado tendo por base informações dos técnicos locais dos municípios visitados, ou seja, não houve uma intenção de coletar o mesmo número de amostras em vinhedos de cultivares vitivinífera e vitigla-brusca. Assim, o declínio observado em algumas amostras de videiras pode ser resultado de mais de um fator biótico e sua interação com os fatores abióticos existentes. De um modo geral, não se observou uma grande diferença na ocorrência de fungos, que infectam o sistema radicular, comparado aos da parte aérea, embora espécies patogênicas do primeiro grupo sejam mais difíceis de controlar na ausência de portas de enxertos existentes. Diversas são as causas bióticas e abióticas responsáveis pelo declínio e morte de videiras no Rio Grande do Sul. Dentro do primeiro grupo, temos vários grupos fitopatogênicos. O objetivo do trabalho foi levantar as principais espécies de fungos presentes em videiras
com sintomas desta moléstia em vinhedos da Serra Gaúcha, observando-se uma maior incidência de declínio nas cultivares de uvas americanas, Vitilabrusca, Bordeaux, Concorde e Niagara, do que nas cultivares de uvas europeias, Vitivinífera. As principais espécies de fungos encontradas foram Cynidrocarpon, Phaeocremonium, Verticillium, Botryophylla, Fusarium, Herbomonte, Graphium e Cynidrocaladium. Aqui podemos ver os exemplos das uvas, a Vitilabrusca e a Vitivinífera.